Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que tá todo mundo? Então, a gente tá um pouquinho longe, porém estamos perto, né? E hoje estava fazendo uma caminhada aqui e estava conversando com Jesus, falando a respeito de família, de relacionamento. E ele me deu entendimento através da sua palavra sobre o plano divino, que é representado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que é composto por eles. Eu já falei sobre esse assunto lá no meu Instagram. Então, se você não viu, vai lá no meu Instagram, Shirley T. Menezes. Olha o som. Deixa passar. Shirley T. Menezes, vai lá e dá uma olhada. Então, já curte esse vídeo, compartilha e vamos embora continuar com a história. Então, nós somos esse plano aqui na Terra, que é composto por família, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu conversando com o Fábio sobre isso, do entendimento que Deus tinha me falado, e eu, que coisa maravilhosa. Gente, não sei se vocês já leram, já repararam, não está escrito na palavra, lá em Mateus e em Lucas, quando o anjo veio e falou com Maria, ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e você dará à luz ao Filho de Deus. Então, Jesus ele foi gerado, o Filho de Deus foi gerado pelo Espírito Santo, certo? Então, o Espírito Santo ele é representado pela mulher, quando é composto pelo plano familiar aqui na Terra. E depois que Jesus ele foi gerado, ele nasceu, quando o seu ministério começou a iniciar, ele estava presente com o Pai. E como é que você sabe disso, Shirley? Lá nas Escrituras mostra quando Jesus ele falava com o Pai, e principalmente no momento em que ele dizia sobre o Pai não abandonar ele naquele momento da cruz. E ele dizia assim, como é aquela palavra? Não se afaste de mim, não me abandones, porque ele estava todo o seu ministério com a presença do Pai. Então entenda que quando o Pai ele se foi, e Jesus foi em seguida, o Espírito Santo desceu e Jesus ele falou para os seus discípulos: e vocês estará com o Espírito Santo, o Espírito Consolador estará com vocês, que dará entendimento para vocês e consolar. Então quem foi que ficou aqui na terra? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo ficou aqui na terra enquanto Jesus, o Filho, estava com o Pai. Então, nós recebemos o Espírito Santo a partir do momento que reconhecemos Jesus, o Filho, como Filho de Deus. Então, o Espírito Santo, ele está em nós, ele habita em nós quando reconhecemos isso. E para quem não sabe, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa, a palavra fala sobre isso. E diz que ele tem sentimentos e que ele se entristece. Ele se entristece conosco quando nós fazemos algo de errado. Então, entristecemos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa sensível. É uma pessoa dotada de sentimentos, assim como nós. Então, lá não lembro o livro em que fala que existe um pecado em que é um pecado que ofende o Espírito Santo. Esse pecado não será perdoado. Aí, quando você vai lá para Efésios e lá para Coríntios, lá explica exatamente qual é o papel do homem. O papel do homem é amar a sua esposa, é dar a sua vida pela sua esposa. Isso quer dizer, o homem ele não permite que ninguém ofenda, maltrate, machuque a sua esposa. Esse é o papel, porque é exatamente isso que Deus faz quando ele explica sobre o Espírito Santo. Não pode ofender o Espírito Santo, porque se tu ofende o Espírito Santo, tu não tem perdão pelo Pai. O Pai não te perdoa porque tu ofendeste o Espírito Santo, porque ele já explica lá na frente que o Espírito Santo ele é sensível. Então, se você reparar, o Espírito Santo é muito parecido com a mulher. Assim como o homem, como chefe, ele é representante de Deus, esse é o papel dele, ele representa Deus, ele cuida, ele ama a sua esposa, ele defende, ele protege, ele dá a sua vida por ela. E foi exatamente isso que ele fez. Então você entenda que como família, aí vem a parte mais interessante, como uma família, o filho ele não se funde no pai e na mãe, depois que ele nasceu e pronto. Mas o pai e a mãe conseguem se fundir em um só. E o Deus e o Espírito Santo se fundem em um só.
Mas após a ressurreição de Cristo, o Filho não se funde mais no Pai e no Espírito Santo, eles não se fundem mais. Mas por que, Shirley, ele não se funde? Por causa do corpo. O corpo humano, depois que ele ressuscitou, ele recebeu um corpo glorificado. E esse corpo glorificado não permite essa fusão. Eles são um e só. Mas a fusão, ela não acontece, mas o Espírito Santo de Deus, ela acontece. Assim como o pai, o marido e a mulher, eles se fundem no relacionamento sexual. Eles se fundem em um só, mas o filho, ele não tem como se fundir. Você entende? Depois que o filho, ele nasce, mas eles estão ligados e conectados entre si como uma família. Então a alma, o espírito, eles se conectam, mas o corpo não. Então, esse entendimento que Deus me deu sobre essa composição familiar, da representação do plano divino, faz com que o inimigo, ele tenha ódio e muita raiva da gente, porque Deus fez isso em nós. Deus nos deu essa capacidade de que somos representantes de Deus aqui na Terra. Então, quando ele nos olha, ele vê Deus. Entendeu? E ele fica possesso e fica irado. E porque o inimigo, ele está o tempo todo tentando atingir a família para separar esse plano, para separar exatamente isso. E a gente não consegue entender como somos representantes de Cristo aqui na Terra. Como a referência que temos é muito maior do que tudo que é mostrado, que o inimigo nos mostra. Então você, como mãe, como pai, como filho, lembre-se, você é representante de Deus aqui na Terra. Você, como pai, tem um papel importantíssimo aqui na Terra. Você, como mãe, tem um papel importantíssimo. Vocês são referência, o marido é referência de Deus e a esposa é uma referência do Espírito Santo e o filho é representação de Cristo aqui na Terra. Nós juntos somos um plano divino, como uma família. Então, se você hoje entende isso, então preserve sua família. E como preservar a minha família, Cília? O que é que eu posso fazer pela minha família? Aprenda com o Pai, aprenda com o Espírito Santo e aprenda com o Filho a como você manter a sua família em uma unidade e comunhão com Deus. Amém? Que esse entendimento possa te dar mais desejo, mais vontade de você conhecer mais a Deus. Então, eu sugiro que você comece a ler e aprender mais de Deus através da palavra. Então, se você gostou desse vídeo, dá o teu like, compartilha esse vídeo. Se você tem comentários, sugestões e coisas que você aprender sobre isso, compartilha aqui nos comentários e vamos conversar mais sobre isso. Então, me aguarde para o próximo vídeo. Beijo para vocês. Tchau! Fiquem com Deus e Deus abençoe todos vocês. Amém?